A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu quero começar fazendo uma pergunta para você nesse momento. O que é a mentira? A mentira é uma discussão moral apenas ou também espiritual? Você que está me assistindo neste momento já mentiu? Será que a gente no dia a dia mente? Como é que é essa nossa relação com a questão da mentira? Por que Ananias e Safira ao mentir morreram e nós às vezes mentimos e não morremos? Para esses e outros questionamentos, nós teremos as respostas neste programa de hoje. Portanto, bem-vindo a mais um podcast da nossa EBD, da Assembleia de Deus em Altamira. Quero cumprimentar aqui aos nossos coordenadores de escola dominical, aos nossos professores, alunos, a todos aqueles que nos assistem e que aprendem e que gostam de aprender mais da palavra do Senhor nosso Deus. Então, estamos hoje iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindo a este podcast. Muito bem, então nós estamos diante de mais uma lição da revista que traz como tema geral a Igreja em Jerusalém. Lição de número 6. Uma igreja não conivente com a mentira. Exatamente esse é o tema que vamos tratar hoje. O texto de estudo, o texto de análise, está em Atos, no capítulo 5. Trata, portanto, da história de Ananias e Safira. Ananias, portanto, era o marido e Safira, portanto, era a esposa. Hoje nós iremos analisar como é que se comporta a igreja diante da mentira, a igreja do Senhor. Porque, afinal de contas, a mentira ela vem sendo discutida há mais de 800 anos antes de Cristo. Havia uma discussão filosófica com relação à mentira, por exemplo, entre os grandes filósofos, como Homero, por exemplo, que entendia que a mentira era uma questão de astúcia. As pessoas que mentiam, na verdade, elas estavam sendo inteligentes, era uma astúcia, né, de como se dar bem, fazer estratégia, seria como se fosse uma estratégia para se dar bem. Então fazia parte da inteligência, né? Para outros, como por exemplo Aristóteles, grande filósofo também da época, entendia que a mentira era realmente uma questão moral. E Platão, por exemplo, ele condenava a mentira no meio do povo, digamos assim, dos cidadãos comuns. Porém, ele apoiava e até incentivava no meio da elite, principalmente do governo, segundo eles, quando a mentira fazia parte de algo que beneficiasse a população ou que fosse em prol do bem comum. Então, entenda, veja que a mentira ela sempre foi discutida, sempre foi avaliada nesses dois âmbitos, no âmbito filosófico e no âmbito espiritual. Mas é o que nós vamos analisar hoje, a questão da mentira, mais de um ponto de vista espiritual. Porque, veja só, a filosofia ela sempre relativizou a mentira. Sempre há um relativismo em relação à mentira. Pode ou não pode? Digamos assim, é imoral ou não é imoral? Se ela é, digamos, imoral, fica por aí por isso mesmo, ou ela envolve uma questão a mais, questão religiosa, espiritual, por exemplo? Porque, veja só, meus irmãos, a todos que nos assistem, às vezes a gente mente por questões que a gente entende que é necessário, digamos assim. Outros acabam mentindo por uma questão cultural. Quando, por exemplo, alguém não está a fim de receber uma visita, ele diz que não está em casa, né? Manda avisar, não, fala para o fulano aí que eu não estou em casa. Ou alguém passa uma mensagem, você está em casa, estava querendo ir aí? Não, eu não estou em casa. Então, às vezes, isso pode acontecer até conosco. É uma questão cultural que a gente já banalizou a mentira como se fosse algo normal entre a gente. Você, por exemplo, está andando na rua, de repente encontra com alguém pedindo dinheiro, que é comum a gente encontrar, né? Aí você diz, não, eu não tenho dinheiro hoje não. Mas, às vezes você até tem um dinheirinho ainda no bolso, né? Não tem tanto assim, mas
ainda tem um pouco. Claro que você não vai sair dando dinheiro para todo mundo aí, mas a gente sempre diz que não tem. Então, de certa forma, é mentira. Agora, como a gente já acostumou tanto com isso, a gente entende que não faz tanto mal assim, né? Uma mentirazinha não faz tanto mal. Ah, eu lembro que há poucos dias eu conversava com um irmão e ele me disse que, por exemplo, acerca do ciúme, a gente estava falando sobre ciúme, ele disse que não tem problema nenhum a gente ter um pouco de ciúme. O ciúme, no casamento, por exemplo, é normal. Tem que haver um pouco de ciúme, né? Aí eu estava lembrando da questão da mentira também isso. A gente acha que a mentira tem que ter um pouquinho de mentira no meio também para poder endossar as coisas, às vezes até resolver alguns perrengues, né? Alguns problemas. Mas eu até falei para ele que a questão do ciúme é um pouco complexo, porque o ciúme está na lista de Gálatas, capítulo 5, como uma das obras da carne. Paulo faz uma lista de obras da carne no capítulo 5, coloca lá algumas coisas, por exemplo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções e coisas semelhantes a estas. Aí Paulo diz que aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Então a mentira também é do mesmo jeito. A gente entende, às vezes as pessoas acham que um pouquinho de mentira não tem problema nenhum. Mas a gente vai ver aqui que a mentira é algo grave. Por exemplo, a filosofia ela questionava muito a mentira em alguns momentos que seria necessário mentir. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. De repente você que é crente está em algum lugar e de repente vem uma pessoa correndo atrás da outra para, quem sabe, para machucar, quem sabe até para tirar a vida. E essa pessoa de repente se esconde em um lugar perto de você e você presenciou tudo. E depois essa outra pessoa chega atrás, né, perguntando, você viu aqui alguém passar aqui, uma pessoa assim, assim? Então você tem duas opções. Você tem a opção de mentir, dizer, não vi essa pessoa passar por aqui, ou você tem a opção de falar a verdade, dizer que viu e colocar a vida dessa pessoa em risco. Então observe que é uma questão muito séria, a questão da mentira, porque realmente você dizer que não viu aquela pessoa é mentira, querendo ou não, é uma mentira. Porém, a filosofia avalia que, digamos, você mentiu, mas por um bem maior, para salvar a vida daquela pessoa, digamos assim. Então, veja que a mentira é algo bem complexo, né? Que realmente merece muita análise, né? E a gente precisa ter muito cuidado com a questão da mentira. Então, um pouquinho de mentira parece que não tem muito problema, né? É como a questão do ciúme. Mas, então veja só, a questão do ciúme, por exemplo, se pode ter um pouco de ciúme, então pode ter também um pouquinho das outras coisas, de prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, discórdia, dissensões, que tudo está na mesma lista. Então a mentira, do mesmo jeito. Se pode contar um pouquinho de mentira, então pode fazer todas as outras coisas que estão tudo na mesma lista, né? Todos que amam e praticam a mentira, a Bíblia diz, né? Tem uma lista de coisas, entre elas adultério, né? Assassinato, muitas outras coisas, e a mentira também está no meio. Então, se pode um pouquinho de uma coisa, pode um pouquinho da outra. Então, a Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, né? Então, vamos aqui à nossa lição. Como eu já disse, o assunto da lição, uma igreja não conivente com a mentira. A igreja de Jerusalém, é claro, nós estamos estudando a igreja em Jerusalém. O texto áureo. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Atos capítulo 5, versículo 3. A verdade prática diz assim, como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então veja só, a igreja ela foi posta aqui nessa terra, colocada por Jesus, para ser a coluna e firmeza da verdade. Assim a Bíblia diz. Inclusive a nossa declaração de fé também diz a mesma coisa. Somos a igreja, é a coluna e firmeza da verdade. Então a verdade deve ser a nossa bandeira, né? Então aqui a nossa
Verdade Prática, fala exatamente sobre isso. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Sempre defender a verdade. Porque é isso que a Bíblia nos incumbe de fazer, né? O texto bíblico, como eu já falei, está lá em Atos 5, que conta a história de Ananias e Safira. E nós vamos, portanto, analisar aqui os 3 tópicos da nossa lição. Primeiro tópico, o diabo, o pai da mentira. E o segundo tópico da nossa lição, o cristão e a mentira. E o terceiro tópico, a igreja que repele a mentira. Então, vamos dar uma olhada nesses 3 pontos da lição para a gente entender um pouco sobre essa questão, este assunto. Primeiro ponto da nossa lição, diz o primeiro subtópico, a natureza é da natureza satânica mentir. Você lembra que Jesus falou que Satanás, ele é mentiroso e pai da mentira, né? Tem até o pessoal até brinca aí que a mentira é a filha mais velha de Satanás, né? Então, ele é pai da mentira, a Bíblia diz. Então, é da sua natureza. Quando ele mente, a Bíblia diz, Jesus falou sobre isso, ele está fazendo algo que é intrínseco a ele, que está, digamos assim, no seu ser, no seu caráter, a questão de mentir, né? Ele foi quem introduziu a mentira, por exemplo, na raça humana, no Éden, quando ele conversou com Eva, né? E lá ele introduz a primeira mentira. Você observa que ele conversou com Eva e ele já entra trazendo a mentira. Ele disse, é verdade que vocês não podem comer de toda a árvore que está no jardim? Ora, isso já era uma mentira, porque Deus não falou isso. Deus disse que eles podiam comer de toda a árvore, apenas não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele já entra com a mentira. Outra mentira que ele conta, quer dizer, é que ele fala para Eva que se ela comesse do fruto, eles não morreriam, que Deus estaria mentindo. Observe que ele coloca em xeque até a palavra de Deus. Aliás, esse é um dos papéis de Satanás. Colocar em xeque a palavra de Deus, colocar em dúvida, para que as pessoas acabem não acreditando nas Escrituras. Ele diz, Deus não está falando a verdade, não, vocês não morrem não se vocês comerem. Pode comer tranquilo que não tem problema nenhum não. Ou seja, ele estava novamente mentindo. Então é de natureza satânica a questão da mentira. Aí diz aqui, disse então Pedro, Ananias, porque encheu teu coração? Porque encheu Satanás o teu coração? Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo. Então, meus irmãos, observe uma coisa. Ananias fazia parte de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós já estudamos aqui, em outra lição aqui, esse assunto. Ananias fazia parte de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, Ananias presenciou a unção do Espírito Santo no meio do seu povo, no meio daquela igreja. Ananias fazia parte, ele estava lá junto, ele estava convivendo com essa unção do Espírito Santo. Ele, com certeza, com Safira, também sentiam essa ação do Espírito Santo. Eles estavam juntos com a igreja, desfrutando de todas as bênçãos do Senhor. Ele era crente, sim, Ananias não era um ímpio, ele era crente, fazia parte da igreja, estava junto nessa igreja pentecostal, essa igreja abençoada. Então, mas o que me chama a atenção aqui, que mesmo assim, Satanás encheu o coração de Ananias de engano. Mas por que isso? As próprias Escrituras, meus irmãos, dá aqui a resposta. Porque Satanás deu lugar ao diabo. A Bíblia não diz, aqui acho que está aqui, Efésios, 4:27, não deis lugar ao diabo, a recomendação de Paulo. Porque se der lugar a ele, ele entra. Não dê lugar ao diabo. E Ananias, em algum momento, e isso é muito importante nós prestarmos atenção para isso, porque conosco também pode acontecer a mesma coisa. Podemos ser um crente verdadeiro, podemos ser cheios da presença de Deus, podemos
ser atuante na igreja, cheio da graça. Porém, meus irmãos, não podemos esquecer de que Satanás tenta todos os seres humanos que existem na face da terra. Aliás, pelas pesquisas aí que já foram feitas, já nasceram no mundo para mais de 100 bilhões de pessoas. E Satanás já tentou todas essas 100 bilhões de pessoas. Todos os seres humanos que nascem no mundo e que, de certa forma, vêm a existir, que crescem, que, claro, aqueles que morrem, né, ao nascer, tudo bem, mas aqueles que crescem são tentados por Satanás. Observe que Satanás tentou até o próprio Cristo, Filho de Deus, então não escapa ninguém. Ele tenta a todos. Então, Ananias deu lugar a Satanás. Então, Satanás tentou a ele deu lugar, e assim Satanás encheu o coração dele de mentira. Observe o segundo subtópico, a mentira como um ardil maligno. Diz aqui, não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja fundamentada ou doutrinada pelos apóstolos. Observe, meus irmãos, Ananias e Safira estavam numa igreja que tinha ensino das Escrituras. Quem ensinava Ananias e Safira não era os apóstolos de hoje, né? Não era o Valdemiro Santiago, não era o apóstolo Agenor Duque, os bispos, né, de Macedo e outros. Não. Quem ensinava eles eram os apóstolos de Cristo, Pedro, Tiago, João, os apóstolos de Jesus. Eles estavam numa igreja ensinada pelos apóstolos de Cristo. E a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Porém, Ananias e Safira deram lugar ao diabo. E aí, quando o homem dá lugar ao diabo, ele enche o coração desta pessoa de maldade. Satanás, ele veio para fazer o mal. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Até um certo ponto, nós entendemos que esse é um papel dele. É claro que há uma discussão se esse versículo trata de Satanás, não queremos entrar nessa discussão, mas o certo é que o texto, é claro, fala do ladrão, mas nós sabemos que Satanás é o maior ladrão de todos. Satanás é o pai da mentira, é o pai do assassinato. Então, ele é o principal de todos esses. Então, ele é um dos que também faz isso. Apesar de o texto não se referir exclusivamente a ele, mas aquele falso pastor, mas ele é o principal de todos os ladrões, é o chefe, digamos assim. Então, ele consegue fazer isso com as pessoas. Então, ele encheu o coração de Ananias e Safira e eles, portanto, mentiram. Então, veja só, eles estavam numa igreja doutrinada. Irmãos, você que me ouve, você que me assiste, não basta pertencer a uma igreja verdadeira, a uma igreja que ensina as Escrituras. Não basta pertencer a uma igreja que ensina a Bíblia. Nós temos que praticar a Bíblia, praticar o ensino das Escrituras. É claro que é indispensável a igreja ensinar as Escrituras, mas também é indispensável que nós, os crentes, ouçamos e obedeçamos os ensinos que são trazidos das Escrituras nas igrejas. Observe que a Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 2, o versículo 1 que me chama muita atenção, que diz lá, portanto, devemos atentar com mais diligência às coisas que estão sendo ditas e ouvidas, para que em momento algum nos desviemos dela. Temos que fazer, ouvir, prestar atenção e colocar em prática, para não nos desviar delas. Como diz Tiago, não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes. Então vamos aqui para o próximo subtópico, não superestime o maligno. O irmão coloca aqui que essa foi uma das razões pelas quais Ananias acabou caindo neste fracasso. Ele subestimou, quem sabe, a questão de Satanás. Então nós temos as duas coisas. O irmão coloca aqui nesse subtópico as duas coisas. Não podemos subestimar Satanás e não podemos superestimar também o próprio Satanás. Então, as duas coisas é perigoso. Quando você subestima Satanás, você está correndo um sério risco.
Eu vejo uns aí que diz que pisa na cabeça de Satanás, né, que faz e acontece com ele. Veja só, meus irmãos, Satanás, ele é um ser que está aqui nessa terra pelo menos há 6.000 anos, né? Então entenda que Satanás já lidou com todo tipo de gente. Satanás já se envolveu com todo tipo de cultura, com todo tipo de seres, com todo tipo de pessoas. Inclusive, ele lidou também com os anjos, né, que são seres espirituais. Então, você está falando de alguém extremamente ardiloso. A Bíblia diz que ele é astuto. Ele era o animal, né, usou a serpente como um animal mais astuto, porque ele é ardiloso, ele é extremamente... O irmão coloca aqui, ele diz aqui, a expressão grega, né, astutas ciladas do diabo aqui tem a ver com a metodologia. Ele tem métodos específicos para atacar cada pessoa. Não pense que ele vai atacar todos iguais. Para cada uma pessoa ele tem um método diferente. Porque se ele usar um método para todos, logo ele seria vencido. Não é assim. Ele utiliza métodos diferentes. E aqui essa questão das ciladas, astutas ciladas, tem a ver com metodologia. Então ele usa métodos para que possa tentar as pessoas e que consiga vencê-las. Então, Satanás trabalha aqui neste mundo pelo menos de 4 formas. De 4 formas interessantes. A primeira forma que ele trabalha, a tentação, né? Então ele trabalha tentando a todas as pessoas. A segunda forma que ele trabalha é através da opressão. A terceira forma é através da possessão. E a quarta forma é através da manipulação das pessoas, da natureza, das coisas. Então, tentação, opressão, possessão e manipulação. Essas são algumas das formas que Satanás trabalha. E como eu já disse aqui, o crente verdadeiro que serve a Jesus, ele só pode ser tentado por Satanás. É a única coisa que ele pode fazer com o crente verdadeiro que serve a Jesus. Então veja só, Satanás não pode tocar naquele que serve ao Senhor para possuir essa pessoa. Então alguém que serve algum crente que é possuído por Satanás, pode ter certeza, ele não está bem com as Escrituras, ele não está bem com a igreja, ele não está bem com Deus. As pessoas que são oprimidas pelo diabo, essa pessoa também está da mesma forma, não está bem com Deus, não está bem com a igreja, não está cumprindo as Escrituras. A pessoa que é manipulada por Satanás, também, da mesma forma, não está bem com Deus, não está bem com a igreja, não está cumprindo as Escrituras sagradas. Mas a tentação não, ele tenta. Todos os santos do Senhor ele tenta. Agora, cabe a nós dar lugar ou não dar lugar. Então, essa tentação, ele utiliza métodos específicos para cada pessoa, para cada cultura, para cada nação, para cada forma de atuação. Ele tem uma metodologia diferenciada, né? Então, fiquemos atentos, porque Satanás é extremamente astuto. Então, não vamos subestimar Satanás. Mas o irmão coloca também aqui, não podemos superestimar, né? Tudo é Satanás, né? Como se ele fosse o maioral. Não, Satanás já foi vencido na cruz. Ele já foi derrotado na cruz. Então, nós temos alguém maior do que ele, porque Jesus já venceu. Nós, a Bíblia diz que também já vencemos. Então, nós temos alguém maior que está conosco e que nós podemos vencê-lo sim. Nós vamos já ver aqui no próximo tópico que Satanás, o tópico 2, Satanás não obriga ninguém. Diz aqui, a mentira é uma escolha, já no tópico 2, subtópico 1. O cristão e a mentira. Mentir é uma escolha. Diz aqui, Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma que agiu. Então, Satanás, ele não obriga o crente a pecar. Ele não constrange. Não, ele apenas tenta. Por isso que a Bíblia diz, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Qual o nosso papel? O que temos que fazer quando Satanás nos tenta? Resisti-lo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A nossa missão, debaixo da graça de Deus,
estando com as armas espirituais, né, que Cristo nos dá, lá em Efésios, no capítulo 6, aquelas armas que o Senhor nos dá, é para vencermos Satanás. É para que possamos ter força, a Bíblia diz lá, para que possais ficar firmes, né, e vencer o dia mau. O texto diz lá, havendo feito tudo, ficar firme. Então as armas, capacete da salvação, o escudo da fé, né, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, todas essas armas é para vencermos Satanás. Então quando ele nos tenta, nós estamos armados, estamos bem munidos da palavra de Deus, que é a espada, a gente logo ataca e ele foge, porque temos alguém que é maior. Então não podemos também superestimar, achar que ele é o tudo, que ele é maioral, que ele é grande demais, que ele pode tudo. Não. Cristo já venceu por nós. Diz aqui no subtópico 2, atraídos pela mentira. Não podemos saber o que se passou na cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. Isso aqui é uma pergunta que nós não temos resposta. O que levou Ananias e Safira a mentir? Então observe, meus irmãos, qual o interesse deles? O que eles queriam de fato? Não está claro na Bíblia isso. O que eles iam ganhar com isso? A gente não descobriu ainda nas Escrituras, não tem na Bíblia, o que eles iriam ganhar mentindo. Podia se dar bem de alguma forma, né? O irmão coloca aqui algumas coisas, mas tem algumas suposições, né? Diz aqui, o certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita, né? Eles queriam de alguma forma se dar bem, ou queriam aparecer, né? Queriam ficar influente através daquela ação, mas o que nos chama a atenção aqui, meus irmãos, é que aquela ação que estava sendo feita ali, né? Você vai ver que o texto nos diz que os irmãos faziam isso movidos pelo Espírito Santo. Então essa era uma ação de Deus, não era uma ação humana. Deus que movia os corações daquelas pessoas para fazerem isso. Eles vendiam, né, alguns dos seus bens e doavam, traziam aos pés dos apóstolos para que fossem repartidos com os que tinham necessidade. Nós já estudamos aqui em outra lição. É claro que eles não vendiam todas as suas propriedades e ficavam sem nada. Não. Todos eles tinham as suas propriedades, eles vendiam aquilo que estava disponível, que era possível, né? E eles repartiam com os que tinham necessidade. Mas claro que as suas propriedades eles tinham casa para morar, né? Tinham as suas coisas, não vendiam tudo, claro, para ficar de mãos vazias. Então, eles, até um certo ponto, eles estavam fazendo aquilo que Deus mandava fazer, uma ação de Deus. Então, Ananias e Safira estavam querendo fazer algo do coração deles mesmos, algo humano. Não dá certo. Nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo para fazer essas ações, essas coisas. Isso tem que vir de Deus. Tem que estar no nosso coração, implantado por Deus. Então, Ananias e Safira estavam fazendo algo do coração próprio deles. Aí diz aqui, mentir tem uma consequência. Eu fiz essa pergunta no começo do podcast. Por que Ananias e Safira morreram ao contar mentira? Morreram na mesma hora, foram executados, a Bíblia diz, né? E nós, hoje, por que não morremos também quando mentimos? Não deveríamos morrer também? Até porque Ananias e Safira já estava na dispensação da graça. Não era no Antigo Testamento, já era no Novo Testamento. Por que não morreram, né? Então, o irmão diz aqui, coloca aqui, o pastor José Gonçalves, que a mentira tem uma consequência. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não sabendo, ou não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Então observe, eles entendiam, irmãos, eles estavam achando que estavam mentindo apenas para a igreja, não estavam mentindo apenas para os homens, mas a Bíblia diz que eles mentiram para Deus. Então, irmãos, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. Mentir é algo que mexe com o nosso caráter. É algo que vem de dentro de nós. Então, é algo que nos afeta de uma certa forma.
e Ananias e Safira, que eles morreram literalmente, isso por quê que eles morreram? Para deixar para nós o exemplo de que a mentira mata. Para deixar uma simbologia de que a mentira mata espiritualmente. Hoje nós não morremos fisicamente, como Ananias e Safira morreram, mas esse exemplo de Ananias e Safira deixou para nós a lição de que quando o crente mente, ele morre. Não fisicamente, hoje mais, mas nós morremos espiritualmente. Então nós ficamos mortos espiritualmente quando mentimos. A mentira mata. Diz aqui, a mentira tem consequências. Toda mentira tem consequências. Irmãos, que possamos entender isso. Não vamos, em momento algum, achar que vamos mentir, que isso não vem consequência nenhuma, que vem. As consequências virão, porque assim como aconteceu com Ananias e Safira, também acontece conosco. Não, mas eles não morreram materialmente, sim, mas nós morremos espiritualmente. Então as consequências virão, além de outras consequências, até mesmo materiais, que vêm, né? Até a própria lei do nosso país, ela pune as pessoas que mentem, né? Quando se vai para um depoimento, o juiz já deixa bem claro que por exemplo, a testemunha que vai para um depoimento, que vai para testemunhar em algum caso jurídico, essa pessoa ela é obrigada a falar a verdade, senão ela sai de lá presa. Então, mentir tem as suas consequências, você pode ter certeza disso. Vamos para o nosso terceiro tópico, para nós ganhar tempo aqui. A igreja que repele mentira, uma igreja temente. Lucas destaca os fatos ocorridos com Ananias e Safira, um grande temor dentro e fora da igreja. O texto diz lá, nós lemos, a gente pode ler lá no texto capítulo 5, que houve um grande temor entre aquelas pessoas. E o texto vai dizer aqui que esse temor não era medo, mas era reverência e respeito. Eu percebo, meus irmãos, que hoje muitos entre nós não estão tendo mais esse respeito, esse temor, esse cuidado, essa reverência pelas coisas de Deus, né? Muitos que mentem até no púlpito, pregadores que mentem no púlpito, contando história de carunchina, inventando coisa que não aconteceu. Isso acontece muito, porque perderam o temor, como Ananias e Safira. Não tiveram temor, achando que simplesmente estão mentindo para o homem, mas estão mentindo não apenas para a igreja, mas estão mentindo para Deus. É assim que a Bíblia diz. Então, muito cuidado. Nós que somos crentes, servos de Deus, que somos a coluna e firmeza da verdade, temos que ter muito cuidado com a mentira. Porque um pouquinho de fermento, a Bíblia diz, leveda toda a massa. Então, só uma mentirinha básica não faz mal. Não, faz mal sim. Toda mentira faz mal. Então, evitemo-nos de mentir, porque a mentira tem consequências graves. Então, diz aqui que eles tiveram temor. A igreja daquele momento teve temor. Houve um grande temor, dentro e fora. Até os ímpios que ficaram sabendo desse acontecido, desse ocorrido, ficaram temerosos. Eles viram realmente a seriedade que é a obra de Deus. E essa foi uma das razões também pelas quais Ananias e Safira morreram, para que o povo visse a seriedade que é a igreja, a seriedade que é a obra de Deus. É algo seríssimo. Não é que sai por aí fazendo de qualquer jeito, qualquer coisa, como muitos estão fazendo hoje, porque perderam o temor a Deus. A obra de Deus, meus irmãos, é algo sério. Igreja é algo seríssimo. A Bíblia diz que igreja é um povo especial, zeloso de boas obras, que o Senhor separou para o adorar. Então, igreja é coisa séria. Não é para estar mentindo, não é para estar fazendo qualquer coisa como se nada tivesse acontecendo. Temor, reverência, respeito, isso tem que haver no meio da igreja do Senhor. Uma igreja forte. O segundo subtópico diz aqui, mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo, é uma igreja forte. Isso aqui
eu quero chamar a sua atenção para isso. A igreja não pode ser conivente com o pecado. A igreja que repele o pecado, a igreja que expulsa o pecado, que trata o pecado com seriedade. Em alguns momentos, alguns crentes até acham que o pastor é rígido demais, que o pastor é duro demais. Não, meu irmão, porque pecado não pode ser tratado com brincadeira. Pecado tem que ser tratado com seriedade. Que o homem goste ou não, que os irmãos gostem ou não, a seriedade da igreja deve ser levado a sério. Pecado é algo sério. Então vamos tratar como ele merece. A igreja aqui tratou o pecado com seriedade. Por isso a Bíblia diz que sinais e maravilhas aconteciam, eram realizados pelas mãos dos apóstolos, né? Porque trataram o pecado de forma séria. Não ficaram passando pano, escondendo, empurrando para debaixo do tapete. Nós vamos dar um jeitinho por aqui, como muitos têm feito. Muitos têm feito assim, muitas igrejas têm empurrado pecado para debaixo do tapete. Não deixe que isso aconteça na sua igreja. Cristo está de olho. Deus está de olho no que está acontecendo no meio da igreja. Por isso que Ananias e Safira foram mortos, porque Deus está de olho em tudo o que acontece no meio do seu povo. Lembra de Apocalipse? As 7 cartas do Apocalipse. O Senhor começa com uma frase importante, dizendo assim: eu sei as tuas obras. Tudo que é feito no meio da igreja, o Senhor está vendo tudo. Se os homens estão vendo, tudo bem. Se não estão vendo, tudo bem também. Mas Deus está vendo tudo. Os homens às vezes ficam sabendo, outras vezes não ficam sabendo. Às vezes a pessoa faz escondido, mas Deus está vendo tudo. Então aquilo que o homem está vendo, ele precisa tomar providência. Assim como Pedro tomou providência. Ananias, a Bíblia diz que ouvindo o que Pedro falou, ele expirou. Louvado seja Deus. Veja o que diz aqui. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Morreu na hora, meus irmãos. E a Bíblia diz que depois dele veio também Safira, sua esposa. Chegou lá e Ananias e Pedro perguntou para ela: venderam por quanto a herdade? E ela falou o mesmo valor que o seu esposo havia falado. Pedro disse: os que levaram o cadáver do teu marido também te levarão. E aí a Bíblia diz que ela também caiu e morreu. Meus irmãos, Ananias e Safira pecaram de forma voluntária. Isso tem que ser levado muito a sério, precisamos prestar atenção nisso. Pecado voluntário é algo sério. Não é a pessoa que peca por inocência, porque não sabe. Ananias e Safira tinham um bom ensino das Escrituras, porque os apóstolos os ensinavam. Eles não fizeram por desconhecer o ensino, mas fizeram propositalmente. Eles planejaram, eles arquitetaram. Olha o que diz aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Acho que é o 26, deixa eu ver se é. 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então observe que a seriedade que é, meus irmãos, pecar de forma voluntária, de forma proposital. Lá em Números também, diz que, no capítulo 15, versículo 30, me parece, que diz que também que o Senhor colocou lá para o povo de Israel, que as pessoas que pecassem voluntariamente, eles deveriam ser extirpados do meio do povo, nem sacrifício pelos seus pecados deveria ser oferecido. Então, muito cuidado quando você é consciente, que tem consciência do que está fazendo e você vai pecar de forma proposital, de forma planejada. Foi isso que Ananias e Safira fizeram e por isso foram mortos. Então, muito cuidado, meus irmãos. A obra de Deus é coisa séria. A obra do Senhor precisa que nós tratemos com seriedade, porque é isso que ela merece. Vamos ler a conclusão para nós encerrar. Diz assim: é impossível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativa plausível para comportamentos
notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como nos casos de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja, que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de muitos crentes. Em outras situações, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juízo com aqueles que haviam pecado. Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. Então, meus irmãos, muito cuidado, porque em alguns momentos Deus faz como fez com Ananias e Safira. Ele toma uma atitude e ele executa o juízo imediatamente. E em outros casos, Deus exige que nós, as lideranças da igreja, tomem as providências. Assim como ele cobrou aqui em Corinto, cobrou também da igreja de Tiatira, né, de outras igrejas que estavam tolerando a doutrina de Jezabel, a doutrina dos nicolaítas e outras doutrinas mundanas. E o Senhor cobrou. Hoje ele cobra de nós. Você que é pastor, você que é líder de igreja, você que é dirigente de congregação, que é líder do círculo de oração, que é líder de jovem, fique atento, porque Deus pode cobrar de você se você for conivente com o pecado, seja ele qual for. Hoje nós estamos dando sobre o pecado da mentira, mas seja qual for o pecado, a igreja de Cristo não pode ser conivente com o pecado. Pecado é algo que nos mata espiritualmente e às vezes até fisicamente, como no caso de Ananias e Safira. Então, fica aqui esta lição para todos nós. Ninguém engana a Deus. Deus está de olho em tudo. A Bíblia diz que ele olha lá do céu e ele contempla todos os filhos dos homens aqui na terra. Então, a lição para nós é esta: ninguém engana a Deus. Que possamos levar a igreja, as coisas de Deus com seriedade. Tratar a igreja como algo sério, como realmente ela é. E assim, nós com certeza vamos agradar a Deus. Então eu quero aqui agradecer por este momento, agradecer a Deus, você que está nos assistindo, que possa ser abençoado por esta lição, que Deus continue falando com você. Frequente a Escola Bíblica Dominical, porque a Escola Dominical é um grande instrumento de ensino das Escrituras que nós temos na igreja. Então, que Deus possa abençoar de maneira poderosa a todos vocês e a todos nós, em nome de Jesus. Amém.